Beleza, pessoal? Para a gente encerrar, então, a nossa última videoaula sobre dinâmica da crosta terrestre, agora a parte 3, estamos vendo os fenômenos exógenos, já vimos o intemperismo e vimos já a primeira forma de erosão, que é a erosão causada pelas chuvas, beleza? A erosão pluvial. Agora nós entramos em erosão fluvial. Erosão fluvial são erosões causadas pelas águas dos rios, beleza, pessoal? Vamos lá. A erosão fluvial, ela também depende de alguns fatores para ser mais ou menos intensa, beleza? A erosão fluvial vai depender, primeiro, da velocidade das águas, beleza? Tem rios de água rápida e tem rios de água lenta, já vamos falar disso, tá? Rios de água rápida tem uma erosão maior, mais intensa, ok? Mais aprofundada. Rios de água lenta, uma erosão mais lenta, uma erosão menos intensa e assim por diante, beleza? Depende também muito se há ou não a presença de mata ciliar, beleza? Mata ciliar é essa vegetação que desenvolve na margem dos rios, né? Juridicamente chamados de APP, Área de Preservação Permanente. No Brasil é um crime arrancar as áreas de mata ciliar, tá? De APP, beleza? Se há a presença de APP, mata ciliar, a erosão tende a ser mais lenta. Okay? Porque a raiz dessa vegetação segura os barrancos, assim por diante. Se não há mata ciliar, automaticamente nós temos uma erosão maior, tá? Pessoal, e também depende o grau de resistência das rochas. Por exemplo, tem rios que percorrem áreas de rocha magmática, beleza? De cascalho, assim por diante. Tem rios que correm em região de rochas argilosas, sedimentares, ok? Se o rio corre em regiões de rocha magmática, como o grau de resistência delas é maior, então nós teremos rios menos erosivos. Se os rios percorrem áreas de rocha sedimentar, que é mais frágil, que é mais facilmente erodida, então automaticamente nós temos uma erosão fluvial maior, tá? Então depende da velocidade das águas, a presença ou não de mata ciliar e o grau de resistência das rochas do qual o rio está assentado, tá? Pelo qual o rio percorre, tranquilo? E é interessante que a erosão fluvial, a erosão causada pelos rios, vai moldando, vai modificando a própria vertente do rio. Vertente é onde o rio está encaixado, tá? Para onde ele corre, tá? O rio ele vai mudando a sua própria vertente, suas direções, a sua profundidade, de acordo com as erosões, nós já vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Lembrando, pessoal, que nós temos dois tipos de rios. Nós temos os rios de planície e nós temos os rios de planalto. Já adiantando para vocês, rios de planície, como o próprio nome diz, percorrem ambientes planos. Então quer dizer que as águas são mais lentas, automaticamente ele tem menor capacidade de erosão. Rios de planalto, como o próprio nome diz, são rios que cortam planaltos. Como planaltos têm inclinação, têm declividade, então são rios de águas rápidas. Então ele tem maior potencial de erosão. Beleza, pessoal? Ocorre erosão nos dois rios, nos dois tipos de rio. Planície, água lenta, e planalto, água rápida. Porém, o grau de resistência, tá? O grau, de intensidade e a velocidade da erosão muda. Vamos lá, pessoal. Rios de planície são águas lentas, ok? Por ser de águas lentas, eles têm baixa capacidade de erosão. E além da baixa capacidade de erosão, apenas ocorre a erosão horizontal. Como assim, professor? Como a água do rio é muito lenta, ela corre devagarinho, só ocorre a erosão das suas margens. A água do rio vai batendo na margem esquerda e na margem direita, e vai solapando a margem, tá? Solapamento da margem é o fato de descascar a margem, erodir, desgastar. Então, conforme a água do rio vai batendo na sua margem, tanto esquerda quanto direita, essa água vai arrancando sedimentos, vai desgastando. Esse fenômeno nós chamamos de solapamento de margens, beleza? No caso dos rios de planície, como a água é lenta, só ocorre esta erosão. A erosão das margens, tá? O solapamento das margens. Essa erosão nós chamamos de erosão horizontal, beleza? Então vamos lá. Conforme o rio de planície ele está percorrendo a sua vertente, ele está passando por sua corrente, sua vertente, ele vai solapando a margem, vai desgastando, descascando. Esses sedimentos caem na água do rio e o rio vai levando, assim por diante, ok?
E aonde que ele deposita esses sedimentos? Normalmente o rio de planície, como ele é água muito lenta, ele não consegue transportar isso para muito longe. Normalmente ele vai depositando nas suas curvas. Não sei se está dando para enxergar aí direito, mas pelos slides depois dá para ver, tá, pessoal? Aqui nós temos um banco de areia aqui, um outro banco de areia aqui, um outro que se formou aqui, aqui. Talvez vocês vão ver uma imagem um pouquinho mais clara. Isso são bancos de areia. Ou seja, isso aqui são sedimentos que o rio foi arrancando, foi solapando na sua margem e chega na curva e ele deposita. Só que chega uma hora que ele deposita tanto sedimento que ele fecha essa curva. Ok? Ele fecha. Mas ao fechar a curva, ele é obrigado a abrir uma nova curva. Ele é obrigado a abrir um novo caminho. Tanto que em rios de planície ocorre um fenômeno chamado de meandros abandonados. Meandros abandonados são curvas abandonadas. Chega uma hora que ele fecha a sua curva com sedimentos e abandona. Aqui, ó. Isso é uma curva abandonada. Isso é uma curva abandonada. E assim por diante. Ok? Essas curvas abandonadas são chamadas de meandros abandonados. Porque curvas de rio é chamado de meandros, tá, pessoal? Cientificamente, geograficamente falando, curva de rio é chamado de meandros. Beleza? Quando o rio abandona um meandro, nós passamos a chamar de meandro abandonado. Aqui está um exemplo. Ó. Então ele vai depositando os sedimentos na sua curva, ok? Chega uma hora que ele fecha esse caminho e abandona a curva. Aqui pode formar um lago, algo do tipo, tá? Só que em compensação ele abre depois um novo caminho. Ele vai esculpindo, ele vai desgastando e abre um novo caminho. A tendência é que ele abandone essa curva aqui daqui a alguns anos, abandone essa curva daqui a alguns anos e abra um novo caminho. Ó. Ele pode abrir um novo caminho aqui, também fechar essa curva. Inclusive essa curva está quase fechando, ó, o tanto de sedimento já acumulado aqui. Beleza? Então, rios de planície, como são de águas lentas, a erosão é mais lenta. E por ter uma erosão mais lenta, só ocorre um tipo de erosão, a erosão horizontal, que é o solapamento das margens, o desgastar das margens. Beleza? Ao solapar as margens, o rio de planície carrega esses sedimentos e deposita nas suas curvas. Ao depositar os sedimentos, ele pode acabar fechando a sua curva, ele pode fechar o seu meandro, gerando um fenômeno chamado meandros abandonados. Beleza? Esse é um exemplo do rio Amazonas, tá, pessoal? Em compensação, rios de planalto são rios de água rápida. Rios de água rápida possuem uma altíssima capacidade de erosão, uma velocidade incrível de erosão, desgasta muito rapidamente, beleza? E ele causa um fenômeno além da erosão horizontal. Além de solapar as margens, erosão horizontal, os rios de planalto também erodem o seu fundo. A água vai passando tão rapidamente que até o fundo do rio, chamado geograficamente de talveg. Tal com L, tá? Talveg, beleza? O talveg é o fundo do rio. Os rios de planalto conseguem erodir o seu fundo também, o seu talveg. Tanto que além de se alargar, ele também se aprofunda. Okay? Ele pode aprofundar tanto a erosão que ele pode gerar cânions. Cânions são essas áreas de grande inclinação, de grande profundidade, erodida, desgastada pelo rio. Esse aqui é o Grand Canyon nos Estados Unidos e esse rio é o Rio Colorado. É um rio de planalto muito rápido, é um rio de altíssima velocidade, então altíssima capacidade de erosão. Há algumas centenas de milhares de anos atrás, o Rio Colorado ele corria aqui em cima. Além de abrindo horizontalmente a sua margem, então solapamento, erosão horizontal, okay? Ele também foi aprofundando, ele foi erodindo o seu talveg. Ó. Ele desgastou tanto o seu talveg que ele gerou uma área de grande depressão, uma área de grande inclinação, ó, declividade. Beleza? Olha o tamanho desse fundo de vale, olha a profundidade dele. Tudo bem que ele está correndo só aqui embaixo, mas o fundo de vale dele é tudo isso aqui. Ó. Ok? Ele foi erodindo também o seu talveg. Nós chamamos de erosão vertical neste caso. Tá? Erosão do talveg do rio, do fundo do rio. No caso do Brasil, nós temos um rio que provocou a formação de cânions também, que erodiu o seu talveg, é o Rio São Francisco. Tanto é que nós temos as regiões de cânions do São Francisco, tá? Áreas também de grande declividade, desgastada, produzida, construída pela erosão do próprio rio. Beleza? Então, rios de planalto têm uma erosão mais rápida
e uma erosão mais intensa, horizontal e vertical. Solapa a margem e também desgasta, aprofunda o tal velho. Beleza? Ok, gente. Depois nós temos erosão marítima. Erosão marítima, como o próprio nome diz, causada por águas marinhas, tá? Essa erosão é a erosão mais rápida que nós temos na natureza. Como o mar carrega uma carga energética, uma força muito grande, então ele tem capacidade de erodir, desgastar muito rapidamente a superfície, tá? Pessoal, essa erosão acontece, obviamente, apenas em ambientes costeiros, mas pode afetar esses ambientes costeiros de duas maneiras diferentes. Exemplo, se o ambiente costeiro, ou seja, o ambiente de frente ao mar, for um terreno plano. Por exemplo, se o continente ele entrar em contato com o mar através de uma planície. Mas se ao invés de uma planície, o contato com o mar for de um planalto. Mar, ok? E o planalto. E aí? Será que os resultados serão iguais? Não, pessoal. Por exemplo, se é uma região de costa baixa, ou seja, se o ambiente que entrará em contato for com o mar, aí nós temos um processo, pessoal, de construção. Opa, peraí, gente, tá alguma coisa errada. Erosão não é um fenômeno exógeno? É. O fenômeno exógeno não é destrutivo? É. Mas por que você está falando que o mar, então, pode provocar construção? Pessoal, se o ambiente ele for de costas baixas, se for um ambiente plano, ok? Então, se o ambiente costeiro que vai entrar em contato com o mar for uma planície, nós podemos ter a formação de praias e restingas. Ou seja, o mar, nesse caso, ele vai agir de maneira construtiva. Como, professor? Ele vai trazer os sedimentos, que pode ter origem de outros continentes ou até mesmo do fundo marinho, tá? Ele vai trazer os sedimentos e vai depositar. Trazer os sedimentos e depositar. Ou seja, por mais contraditório que seja a expressão, mas aí nós temos uma erosão construtiva. Então, em ambientes costeiros de terras baixas, ok? De planícies. Principalmente a força das marés, tá? Maré alta, maré baixa, traz sedimentos que pode ter várias origens e deposita ali na planície. Ao longo do tempo, nós temos a formação das praias. Professor, você falou que também forma restinga. Também. Restingas são esses cordões arenosos, tá? Um cordão de areia, ó, que se forma no ambiente costeiro. Aqui nós temos no Rio Grande do Sul a maior restinga do Brasil, tá? É esse cordão arenoso aqui entre águas. Quem formou esse cordão arenoso aqui foi o próprio mar, através de uma erosão construtiva. A maré alta traz os sedimentos e deposita. Aí vem a maré baixa. Vem a maré alta de novo, traz mais sedimentos e deposita. Ao longo dos milhares de anos, o fluxo de marés, ou seja, as águas marinhas, pode, em ambientes costeiros baixos, construir praias e restingas. Então tá aqui, ó, a erosão marítima em costas baixas, em áreas planas, nós podemos ter a formação de praias e restingas. Isso acontece através do acúmulo sedimentar, principalmente gerado pelo fluxo de marés. Fechado? Mas e, por exemplo, se o ambiente costeiro for alto? Ou seja, se ao invés de uma planície nós temos um planalto. E aí? Pessoal, isso seria um planalto de frente ao mar. Ok? Se isso é um planalto, como que chama esse paredão aqui? Volta um pouquinho na memória. Lembra que eu falei que todos os planaltos começam e terminam em paredões. Olha um paredão aqui, ó. Qual é o nome disso daqui? Escarpas. Beleza? O nome disso são escarpas. São os paredões que dão origem ou fim aos planaltos. Ou se é começo, se é fim, depende do ponto de vista da pessoa que está olhando, tá? Aqui nós temos um planalto. Isso é uma escarpa. Então aqui, pessoal, eu não tenho um ambiente costeiro baixo. Então eu não tenho o fato de uma erosão construtiva. Aqui eu tenho um ambiente costeiro alto, isso é um planalto, e isso é uma escarpa, ok? No caso, se o ambiente costeiro ele for considerado alto, se ele for planáltico, escarpado, aí nós teremos novamente o retorno da normalidade, né? Uma erosão destrutiva, tá?
Mas vamos lá, pessoal, um pequeno nome importante. Se a escarpa, né, a cuesta ou escarpa, se ela estiver de frente para o mar, nós passamos a chamar isso aqui de falésia. Falésia são paredões escarpados, são escarpas, de frente ao mar. Beleza? A força das ondas começam a esculpir, a erodir a base da falésia, ou seja, da escarpa frente ao mar. Então as ondas vão batendo na base da falésia, na base da escarpa frente ao mar, e vai cavando, ela vai abrindo. O topo, de vez em quando, não aguenta, perde sustentação e desmorona. Então as forças das ondas vão pouco a pouco erodindo a base da falésia e desmoronando o topo. Erodindo a base da falésia, desmoronando o topo. Abrindo a base da falésia, desmoronando o topo. Então, em ambientes costeiros altos, como em áreas planáuticas, o paredão, a escarpa, chamada de falésia nesse caso, né? Escarpas frente ao mar, sofrem a erosão da base e o desmoronamento do topo. Pessoal, mas chega uma hora que o mar invade tanto o continente, degrada tanto o planalto, ele fica tão distante que aí o mar não consegue alcançar mais o paredão. As ondas quebram antes de chegar no paredão. Aí nós temos o fim da erosão marítima aqui. Peraí, se nós temos o fim da erosão marítima, começa o que aí? Aí começa a erosão construtiva. Porque se você tinha um paredão e as ondas foram erodindo esse paredão, chega uma hora que as ondas não alcançam mais, formou uma praia. Formou um pequeno ambiente plano. Aí dá início a uma erosão construtiva. O mar agora ele traz os sedimentos ao invés de erodir a parede. Certo, pessoal? Então, erosão marítima é a forma de erosão mais rápida que existe, porque o mar carrega muita energia, beleza? Se o ambiente costeiro for plano, uma planície, ocorre um fenômeno construtivo, o mar traz sedimentos. Se o ambiente costeiro for alto, um planalto, vai ter a erosão da escarpa, sendo que a escarpa, se estiver de frente para o mar, é chamado de falésia. Okay? Pouco a pouco a falésia começa a ser erodida a sua base e desmoronando o seu topo, até que chega um momento que o mar não alcança mais a parede da falésia. Aí nós começamos a ter a formação de praia com ambiente plano. Aí começa uma erosão marítima construtiva. Fechado, pessoal? Então são etapas, só ir colocando no caderno de vocês as etapas, tá? Vão fazendo pequenos croquis, desenhos, que aí vocês vão entendendo o fenômeno. Belezinha? Depois, pessoal, nós temos a erosão glacial. Como o próprio nome diz, erosão causada pelo gelo, tá? Entre os fenômenos glaciais, o que mais provoca a erosão são as avalanches, o desprendimento de gelo da vertente de montanhas. Não deixa de ser um escorregamento de massa. A diferença é que é com o ambiente gelado, tá, pessoal? Obviamente isso acontece em regiões polares ou montanhosas, regiões frias, beleza? Esse deslizamento de gelo, essa erosão, ocorre apenas no verão, que o inverno é tão gelado, pessoal, que você não tem o desprendimento do gelo. Pelo contrário, você tem a fixação dele. Nos verões, obviamente que são curtos em regiões polares, o aumento da temperatura pode provocar o derretimento de parte desse gelo e o desprendimento dele. Tá? Quando o gelo desprende-se das vertentes, escorrega e bate na base, ao bater na base, ele vai provocando a abertura de uma depressão aqui, pessoal. Ele vai abrindo um vale. Então, ó, no caso desse exemplo, o gelo está desprendendo aqui do topo dessa montanha, escorregou em forma de avalanche, está carregando toneladas de gelo e está batendo aqui na base da montanha. A erosão glacial causada pelas avalanches produz, na base das montanhas, vales. Vales em formatos de U na geografia. Tá? Se você passar um risco aqui, ó, nesse vale, coloca um ponto A aqui e um ponto B aqui. Se eu passar um risco aqui, ó, vai formar um U. Por isso nós chamamos de vales em U. Então, a erosão glacial provocada pelas avalanches produz na base das montanhas vales em U. Se esses vales recebem depois uma carga de água, exemplo, chuva, enche o vale. Ou se a neve derrete, enche o vale. Ou até mesmo pode ter invasão de água marinha aí, ok? Enche o vale. Se a água marinha, ou das geleiras, ou de chuvas, encher o vale, aí nós passamos a chamar esses vales de fiordes.
Aqui está um exemplo, pessoal, de uma avalanche, ó. Desprendeu o gelo da montanha. Então aqui deve estar começando o verão. Esse gelo escorrega e bate na base da montanha. Lá na base vai começar a ser escavado um vale em formato de U, uma depressãozinha. Se essa depressão ela enche de água, aí ela passa a ser chamada de fiordes, tá? Fiordes são vales em U, provocadas pela erosão glacial, provocada pelas avalanches, ok? Que estão cheios de água, beleza? Essa água pode ser ou invasão de água marinha, ou pode ser derretimento de gelo, ou até mesmo chuva de precipitação, tá? Água de precipitação, água de chuva, beleza? Ok. E por fim, nós temos as erosões eólicas. Erosão eólica, erosão causada pelos ventos, tá, pessoal? Aqui precisa até consertar, acabei esquecendo de trocar a palavra aí, tá? Erosão eólica são erosão causada pelos ventos, beleza? Essa erosão, obviamente, pessoal, depende da velocidade dos ventos e do grau de resistência das rochas. É mais comum em áreas de clima árido e semiárido, porque a ausência de vegetação permite os ventos circularem em altíssima velocidade. Tranquilo? Pessoal, é a erosão eólica que provoca a formação de dunas, ok? Então, por exemplo, o vento arranca os sedimentos de uma área, transporta e deposita em outra, podendo formar uma pequena duna. Então, erode, retira os sedimentos de uma região, transporta e deposita do lado. Formou duas dunas. E assim por diante, tá? Mas a erosão eólica, causada pelos ventos, também pode provocar um fenômeno bizarro, chamado de rochas em taça. Ok? Seria isso aqui, ó. Rochas em taça. A base da rocha é muito mais estreita do que o topo. Então forma-se parece com uma taça. Pessoal, rochas em taça é formado por erosão eólica. Mas, pessoal, o que acontece aí, tá? Pessoal, os ventos que batem na base da rocha têm maior capacidade de erosão do que os que batem no topo. Mas por quê, professor? Porque a velocidade é maior? Não. Porque os ventos que batem na base da rocha, eles estão carregados de sedimentos. Então o vento que ele sopra perto da superfície, ele carrega consigo sujeira, sedimentos. Já o vento que bate no topo da rocha, ele está mais limpo. Como ele está mais distante da superfície, então ele está mais limpo. Os ventos que batem na base provocam, além da erosão eólica, a abrasão. A abrasão é o lixamento. Os sedimentos vão batendo na rocha e vão provocando o seu lixamento, ok? Então, por isso que a erosão é mais rápida, o desgaste é mais rápido. No topo, ocorre apenas a erosão eólica. Como os ventos que estão mais altos, os ventos estão batendo no topo da rocha, estão limpos, então automaticamente não tem a abrasão, não tem o lixamento, ok? Por isso que ocorre só a erosão eólica, por isso que é mais lento. Então, na base da montanha, eu tenho erosão eólica e abrasão, ou seja, o choque de sedimentos com a rocha. Já no topo, eu tenho apenas erosão eólica, não tenho a abrasão. Fechado, pessoal? Então, vimos intemperismo e depois erosão pluvial, fluvial, marítima, glacial e eólica. Beleza, pessoal? É apenas um resumo sobre erosão e intemperismo, mas espero que tenha ajudado para vocês. Isso é a dinâmica da crosta terrestre. Construção, fenômenos endógenos, destruição, fenômenos exógenos. Ok, pessoal? Então, até mais.